Olá, eu me chamo Bruno Furtoso e a nossa equipe ficou responsável pela apresentação dos riscos e estratégias para a redução da transfusão de hemácias. Bom, antes de tudo, a gente tem que saber por que a gente transfunde um paciente. E a resposta, na verdade, é bem simples. Porque pacientes que possuem uma anemia mais severa ou sangram bastante, eles possuem um maior índice de mortalidade. Dessa forma, a gente também transfunde para fornecer um maior aporte de oxigênio para os tecidos do paciente, reduzindo então a mortalidade nos pacientes que são indicados para a hemotransfusão. No entanto, deve-se sempre avaliar um equilíbrio entre os riscos e benefícios da hemotransfusão, pois muitas vezes a gente acaba expondo o paciente a danos potenciais, como reações transfusionais, infecções, muitas vezes expondo a transfusões desnecessárias, né? Deve-se então sempre avaliar caso a caso para, para que até mesmo não eleve o custo no tratamento do paciente. Quanto aos tipos de transfusão, a gente pode dividir quanto à fonte, autóloga ou halogênica, e a composição, que daí provém da bolsa de sangue total, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado, que são os principais. A partir da bolsa de sangue total, que é o sangue do doador, a gente consegue, por centrifugação, separar em frações o sangue. Em um primeiro momento, como mostrado na imagem, a gente consegue obter o concentrado de hemácias e o plasma rico em plaquetas. Aí o plasma rico em plaquetas vai passar por mais um fracionamento, sendo dividido então em concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e plasma de 24 horas. Aí o plasma fresco congelado vai passar por mais um fracionamento, sendo dividido em crioprecipitado e seus hemoderivados. Agora, detalhando um pouco mais sobre o concentrado de hemácias, relembrando lá da fisiologia, a gente sabe que a entrega de oxigênio para os tecidos, ela depende de uma boa ligação entre a hemoglobina e o oxigênio, né? E essa entrega de oxigênio, então ela é dada pela fórmula que eu coloquei aqui no slide, em que depende então do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio, no qual o débito cardíaco depende então do volume sistólico da frequência cardíaca e o conteúdo arterial do oxigênio depende da saturação de oxigênio, da hemoglobina e da pressão arterial de oxigênio. Se a gente pensar num paciente que não possui uma causa cardíaca de doença de base, quando tem uma queda da hemoglobina, ou, ou seja, uma anemia leve ou um sangramento leve, ele acaba conseguindo compensar com o aumento do débito cardíaco, aumentando então o volume sistólico e a frequência cardíaca. Mas, se houver uma anemia mais severa ou um sangramento mais grave, cabe ao médico avaliar a possibilidade de hemotransfusão para cada caso daí, né? E por muito tempo foi utilizada a regra 10 para 30 para indicações de hemotransfusão, no qual era viável a gente deixar manter uma hemoglobina acima de 10 gramas por decilitro e um VG acima de 30%. Mas com estudos que foram surgindo, principalmente nas 3 últimas décadas, foi mostrado que essa meta de hemoglobina tão liberal não era tão vantajosa, pois acabava expondo os pacientes a muitas transfusões desnecessárias. Então, sendo mais viável fazer uma meta mais restritiva de hemoglobina, entre 7 a 8 gramas por decilitro. E por isso eu coloquei uma tabelinha aqui embaixo que eu retirei do livro de Medicina de Emergências da USP, no qual ali eu coloquei a clínica e a meta de hemoglobina, né, para cada caso. E só vale ressaltar ali os pacientes sintomáticos que eu coloquei em asterisco, não são sintomas de anemia crônica que vão indicar transfusão nesses pacientes. Sintomas como fraqueza, irritabilidade, fadiga, intolerância ao exercício, eles são muito inespecíficos, daí não indicam hemotransfusão. Mas esses pacientes sintomáticos têm que possuir, por exemplo, angina, daí tem que tomar cuidado com diabéticos que podem ter síndrome coronariana aguda sem ter angina, né? É um quadro um pouquinho mais diferente. Hipotensão ortostática, taquicardias refratárias à reposição volêmica,
dispneia em repouso. Esses são os critérios assim para encaixar o paciente sintomático ali. E o restante daí está ali também. E além disso, o concentrado de hemácias ele visa a recuperação da oxigenação adequada e a reposição da massa eritrocitária no paciente. E também cada unidade que você proporciona ao paciente, ela aumenta aproximadamente em 1 grama por decilitro a hemoglobina e em 3% o hematócrito. Aqui estão algumas das principais indicações para a utilização da unidade de concentrado de hemácias, que seriam então anemia aguda associada à hipovolemia, com perda de sangue maior que 30% após excitação volêmica com cristalóides, pacientes com hemorragias com hemoglobina menor que 7 ou ainda menor que 8 em cardiopatas ou pacientes com hipóxia, pacientes pré-operatórios de cirurgias cardíacas, ortopédicas ou ainda pacientes coronariopatas se hemoglobina menor que 8, portadores de talassemia maior ou hemoglobinopatias em situações emergenciais e pacientes em quimio ou radioterapia com anemia sintomática. Agora, detalhando um pouco mais sobre o concentrado de plaquetas, a gente tem o concentrado de plaquetas em si, que eu já expliquei a origem dele lá da centrifugação da bolsa de sangue total, que provém lá do doador, né, naquela imagem inicial, que contém aproximadamente 5,5 vezes 10 a décima plaquetas em cerca de 50 a 70 ml de volume, elevando, portanto, 5 a 10 mil plaquetas por milímetro cúbico a cada unidade utilizada na transfusão. Já a bolsa que eu não expliquei aqui, a unidade que eu não expliquei, é a que é obtida por aférese, que seria um dispositivo no qual o sangue do doador acaba sendo bombeado para o interior desse equipamento, que separa parte das hemácias ou das plaquetas para doação. Esse equipamento ele retém apenas as células necessárias, devolvendo para o doador as restantes. E daí, nesse caso, as plaquetas são superiores a 3 vezes 10 a 11, em cerca de 200 a 300 ml de volume, elevando de 30 a 60 mil plaquetas por milímetro cúbico por unidade utilizada por aférese aí, em quem está sendo transfundido, né? Ou seja, eleva muito mais do que comparado com o concentrado de plaquetas em si. As principais indicações seriam controle de sangramento secundário à trombocitopenia ou alterações funcionais de plaquetas. A dose nesses casos seriam de um concentrado de plaquetas para cada 10 kg de peso do paciente ao dia ou uma unidade de plaquetas por aférese. Já as indicações profiláticas, elas envolvem as falências medulares quando plaquetas menores que 10 mil por milímetro cúbico, mesmo na ausência de sangramento ativo nesses casos, ou se menor que as plaquetas menores que 20 mil por milímetro cúbico, associado à infecção, estado crítico ou necessidade de procedimento invasivo. A dose nesses casos, então, seriam de até 7 unidades de concentrado de plaquetas ou uma unidade de plaquetas por aférese. Já o plasma fresco congelado, ele, após ser obtido, precisa ser congelado a menos 40 graus Celsius em até 6 horas após a coleta daquela bolsa de sangue total, igual eu expliquei na imagem inicial lá. E ele possui todos os fatores de coagulação em quantidades bem próximas das normais. A dose varia de 10 a 20 ml por quilo ao dia, né? E não é indicado como expansor volêmico. As principais indicações seriam deficiências de um ou mais fatores de coagulação em pacientes com sangramento ativo, na ausência de fator de coagulação industrializado, hemorragia ativa por deficiência de fatores de coagulação devido à insuficiência hepática, pacientes que serão submetidos a procedimentos invasivos ou cirúrgicos com RNI maior que 1,5 ou TTPA maior que 1,2, sangramento intenso relacionado ao uso de anticoagulante oral, trazendo risco à vida do paciente, coagulação intravascular disseminada ou coagulopatia consumptiva com sangramento ativo, e, por último, púrpura trombocitopênica trombótica e síndrome hemolítico urêmica. Agora, abordando um pouco a respeito dos riscos que os pacientes acabam sendo expostos durante as transfusões,
As reações transfusionais são possíveis complicações que podem acontecer com esses pacientes, e elas são divididas em agudas, que ocorrem até 24, em menos de 24 horas após o início da transfusão, e tardias, quando ultrapassam 24 horas após o início da transfusão. E elas podem também ser imunes ou não imunes. Aqui, então, nesse slide eu tenho exemplos de cada tipo de reação. As agudas imunes são exemplos: reação febril não hemolítica, reação hemolítica aguda, reação alérgica e trale. As agudas não imunes são exemplos: a sobrecarga volêmica, que é a TACO, contaminação bacteriana, hipotensão por inibidor da ECA, hemólise não imune, hipocalcemia, embolia aérea, hipotermia. As tardias imunes são exemplos: aloimunização eritrocitária, aloimunização HLA, reação enxerto versus hospedeiro, púrpura pós-transfusional e imunomodulação. Já as tardias não imunes são exemplos: a hemosiderose e doenças infecciosas. Bom, os principais sintomas, eles variam desde febres ou calafrios. A febre seria um aumento na temperatura de 1 grau Celsius a partir do momento que você iniciou a transfusão. Alterações cutâneas, como prurido, urticária ou edema, que pode ser localizado ou generalizado. Até mesmo situações mais graves, né? Alterações respiratórias, como desconforto respiratório, dispneia, taquipneia, estertores e sibilos, alteração do nível de consciência, hipo ou hipertensão, e outros sintomas como icterícia, dor abdominal, oligonúria, hemoglobinúria ou sangramentos. Já quando você se depara, você acha que está se deparando com uma reação transfusional durante a transfusão, a conduta geral, além de comunicação imediata da reação para o hemocentro local e preenchimento da ficha de notificação de reação transfusional, deve-se interromper imediatamente a hemotransfusão, procurar manter acessos venosos com solução salina a 0,9%, checar sempre todos os dados vitais e estado cardiorrespiratório do paciente, identificar se foi aplicado o produto correto, examinando cuidadosamente todas as etiquetas, rótulos, registros, conferindo novamente os dados do paciente com os dados da unidade de sangue ou componente em uso. Avaliar também a ocorrência da reação transfusional, né, conforme você for seguindo os passos, e classificá-la para adequar a uma conduta mais específica, e também identificando se é uma conduta de urgência, né, como, por exemplo, uma reação hemolítica, trale, anafilaxia, sepse, que são condutas mais de urgência, né? E sempre realizar uma coleta pós-transfusional do sangue do paciente para ser enviada imediatamente ao hemocentro, junto com a bolsa que contém o restante do hemocomponente que você estava transfundindo no paciente, junto com a etiqueta de identificação e com todos os equipamentos da transfusão. Bom, agora falando um pouco sobre a trale, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Justamente por ser um evento potencialmente ameaçador à vida, por ser uma resposta imune e aguda, né? Então, como eu já falei, é uma resposta imune induzida em neutrófilos do receptor a partir de um sangue doador aloimunizado, possuindo então anticorpo anti-HLA ou anti-HNA. Nesse caso, ocorre um processo conhecido como priming, no qual os neutrófilos passam a ser sequestrados na microvasculatura pulmonar devido à lesão endotelial que vai acontecendo devido à resposta inflamatória que está acontecendo ali no pulmão, né? E a prevalência da trale ocorre em 1 a cada 5.000 unidades transfundidas. E os critérios diagnósticos, aqui é um critério diagnóstico que pode ocorrer até 6 horas após a transfusão, mas geralmente a reação já começa a acontecer nos primeiros minutos de transfusão. E outros critérios são, então, a presença de sinais de hipoxemia, né? Relação
PaO2, FO2 menor que 300 milímetros de mercúrio, ou a saturação de oxigênio menor que 90%, e presença de edema alveolar bilateral no raio-x, sendo este então um infiltrado radiológico novo. Outros sintomas que acometem na trale são a febre, calafrios, dispneia, secreção rósea, que daí é sinal de edema alveolar, né? Hipotensão e neutropenia transitória. A profilaxia seria evitar o uso de plasma fresco congelado de multíparas e politransfundidos, que teoricamente eles podem estar mais aloimunizados, né, por ter tido mais contato com outros sangues. E o manejo, nesse caso, seria oxigênio suplementar e suporte com ventilação mecânica protetora. Olá a todos, eu sou o Alexandre e vou falar um pouco mais da transfusão autóloga e das estratégias para minimizar a perda sanguínea no intraoperatório. A transfusão autóloga é um método que visa a coleta, processamento e reinfusão do próprio sangue do paciente. As maneiras de realizar esse tipo de transfusão são através da coleta pré-operatória, recuperação intraoperatória e hemodiluição intraoperatória. Nos próximos slides, vou comentar um pouco mais a respeito de cada uma delas, suas principais indicações e contraindicações. Agora, abordando um pouco mais sobre a coleta pré-operatória. Suas principais indicações são a prevenção de doenças infecto-contagiosas transmissíveis por transfusão sanguínea, a prevenção de aloimunizações, evitar reações transfusionais em pacientes que já possuem aloanticorpos ou que tenham antecedentes reacionais. Está contraindicado quando há evidência de infecção ou risco de bacteremia, cardiopatias e história de acidente vascular cerebral nos últimos meses. Para realizar o método, a concentração de hemoglobina ou hematócrito do doador paciente não deve ser inferior a 11 gramas por decilitro e 33%, respectivamente. O volume de sangue a ser coletado deve respeitar 8 ml por quilo para mulheres e 9 ml por quilo para homens acima de 50 kg. Apesar de segura, a transfusão autóloga é limitada a processos eletivos em que a necessidade de transfusão já esteja previamente estabelecida. Isso porque todo o processo de admissão até a provável data de cirurgia dura no mínimo 30 dias. A técnica de resgate autólogo do sangue intraoperatório consiste na utilização de um equipamento de resgate de células, Cell Saver, para recuperar o sangue extravasado durante as cirurgias. O sangue recuperado é lavado, centrifugado e devolvido ao paciente livre de contaminantes nocivos. O equipamento de recuperação celular é composto por um aspirador, um reservatório para o sangue, uma centrífuga e um copo centrifugador. Nos equipamentos mais modernos, a adição de soro fisiológico heparinizado ou citrato no sangue coletado. É indicada em procedimentos em que há perda prevista de mais de 20% da volemia, previsão de consumo de pelo menos uma unidade de concentrado de hemácias, quando há mais de 10% dos pacientes que realizaram o mesmo procedimento necessitando de transfusão, paciente com tipo sanguíneo raro, com múltiplos anticorpos, motivos religiosos, recuperação do volume final retido na circulação extracorpórea, aneurismas de aorta, artroplastia de quadril, escoliose, revisões cirúrgicas e transplante hepático. Está contraindicado quando existem riscos de disseminação de agentes infecciosos, células neoplásicas, uso de agentes hemostáticos no campo operatório, como avitene, surgicel, gelfan, betadine ou metilmetacrilato, líquido amniótico, urina, gordura ou anemia falciforme. Dentre suas limitações, consta-se a necessidade de pessoal especializado no manuseio do equipamento e também o custo. A hemodiluição normovolêmica aguda consiste na retirada de sangue do paciente com uma reposição de cristalóides e ou colóides simultaneamente, de maneira que não há alteração da volemia do paciente, mas sim do hematócrito. Está indicada quando a previsão de perda sanguínea for superior a 1 litro ou 30% da volemia. A diminuição do hematócrito e da viscosidade sanguínea levam ao aumento da perfusão tissular. O método permite a obtenção de sangue fresco com todos os fatores de coagulação e plaquetas viáveis.
minimiza a necessidade de transfusão halogênica ao amenizar os efeitos da hemorragia operatória e possibilita a transfusão autóloga do sangue que foi retirado. O processo inclui um cálculo para a quantidade de sangue a retirar, sua colocação em uma bolsa com substância anticoagulante e, ainda, a possibilidade de ficar em um agitador mecânico até o momento que será necessário. Dentre as desvantagens, o sangue só pode ser utilizado até 8 horas após a coleta, a necessidade de monitoração hemodinâmica contínua, isoladamente, não pode ser considerado um método de conservação de sangue e, além disso, a HNA costuma ser evitada na presença de injúria renal com oligúria, função cardíaca prejudicada, anormalidade de coagulação e hemoglobina basal abaixo de 11 gramas por decilitro. Agora falaremos um pouco sobre as estratégias para minimizar as transfusões de sangue no período pré, intra e pós-operatório. Utilizamos principalmente essa revisão sistemática que categoriza as opções para minimizar esses efeitos diversos das transfusões sanguíneas. As estratégias no pré-operatório são, sobretudo, necessidade de otimizar a massa eritrocitária e o status da coagulação. Vemos isso a partir do diagnóstico e tratamento das anemias, o diagnóstico e tratamento das plaquetopenias e a suspensão de anticoagulantes e antiplaquetários no pré-operatório. A avaliação laboratorial seletiva também é muito necessária, tanto para direcionar o tratamento, quanto para minimizar também as flebotomias diagnósticas. A nutrição precoce faz parte tanto do planejamento pré-operatório adicional, quanto da necessidade de todo pré-operatório. Existem estratégias no intraoperatório para minimizar a perda sanguínea. Dentre elas, a hemostasia meticulosa, buscando a exposição adequada e bem planejada dos tecidos, manipulação não traumática, conhecimento das variações anatômicas vasculares, controle rápido e cuidadoso de hemorragia, também realizar oclusões mecânicas, ligaduras, clipes, grampos, suturas e balões. Você pode realizar o isolamento vascular, com manobra de Pringles, bypass venoso. Outra estratégia que reduz a perda sanguínea é a redução do próprio ato cirúrgico. Existem diversos meios de realizar hemostasia farmacológica com agentes hemostáticos. Um deles é a utilização de análogos da lisina, que inibem a fibrinólise por bloquearem competitivamente os sítios de ligação de alta afinidade da lisina e da proenzima plasminogênio, prevenindo assim a formação de complexo terciário com o ativador do plasminogênio e fibrina. Esses agentes apresentam características em comum: baixo peso molecular, hidrofílicos e têm eliminação renal. O uso profilático desses agentes diminui a perda sanguínea em cirurgia cardíaca, ortopédica e transplante hepático. Dentre os efeitos adversos estão a trombose intravascular, miopatias, efeitos do sistema nervoso e hipotensão. Os análogos que mais comuns são utilizados são ácido tranexâmico, estrogênios conjugados, ácido epsilon e vasopressina. O ácido tranexâmico, quando utilizado em cirurgia eletiva, diminui em cerca de 30% a necessidade de transfusão sanguínea, sem afetar a mortalidade e nem aumentar as complicações. Existem diversos meios de realizar hemostasia farmacológica com agentes hemostáticos. Um deles é a utilização de análogos da lisina, que inibem a fibrinólise por bloquearem competitivamente os sítios de ligação de alta afinidade da lisina e da proenzima plasminogênio, prevenindo assim a formação de complexo terciário com o ativador do plasminogênio e fibrina. Esses agentes apresentam características em comum: baixo peso molecular, hidrofílicos e têm eliminação renal. O uso profilático desses agentes diminui a perda sanguínea em cirurgia cardíaca, ortopédica e transplante hepático. Dentre os efeitos adversos estão a trombose intravascular, miopatias, efeitos do sistema nervoso e hipotensão. Os análogos que mais comuns são utilizados são ácido tranexâmico, estrogênios conjugados, ácido epsilon e vasopressina. O ácido tranexâmico, quando utilizado em cirurgia eletiva, diminui em cerca de 30% a necessidade de transfusão sanguínea, sem afetar a mortalidade e nem aumentar as complicações pós-operatórias.
recentemente foi associado com uma redução da taxa de mortalidade em muitos pacientes traumatizados com sangramento. Ainda falando dos outros métodos para realizar a hemostasia farmacológica, existem os agentes que aumentam a atividade dos fatores de coagulação, dentre eles a desmopressina, fitomenadiona, fator 7 recombinante ativado, concentrado de fibrinogênio humano, dentre outros. Existem ainda agentes tópicos para o controle de sangramento local, tais como adesivos de tecidos, colas de fibrina, tamponamento tópico de trombina, entre outros. A anemia é uma doença que caracteriza pelos valores abaixo da referência de hemoglobina no sangue. O diagnóstico e o tratamento da anemia são fundamentais para o direcionamento terapêutico pré-operatório. É necessário buscar por distúrbios hemorrágicos congênitos ou adquiridos, como a esferocitose hereditária, que muitas vezes pode não apresentar mudanças drásticas nos valores do hemograma. Dessa forma, é preciso valorizar os sinais clínicos e o histórico familiar de anemias, através de uma boa anamnese pré-operatória. As anemias carenciais são as mais comuns, sobretudo a ferropriva e a megaloblástica por deficiência de B12 ou folato. O tratamento, então, varia com a etiologia, utilizando o hidróxido férrico em infusão salina, eficaz para a suplementação de ferro. Muitas vezes o oral não funciona porque é diminuído pela interação com produtos láticos e pela acidez estomacal. Na deficiência de B12 e folato, também utilizamos a suplementação endovenosa por também apresentar maior biodisponibilidade. A eritropoetina recombinante humana também é uma opção para os anêmicos que recusam a usar hemocomponentes ou propensos à anemia no pós-operatório. É preciso ter mais cuidado com o tratamento em pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica, doença renal crônica e neoplasias malignas. A darbepoetina também é uma opção ainda melhor pela sua longa meia-vida. Entretanto, ainda não está disponível em muitos países pelo seu alto custo. A plaquetopenia ocorre como consequência de muitas doenças que afetam a produção de percussores celulares na medula hematopoética, muitas vezes oriundo de infecções graves e distúrbios autoimunes ou congênitos. O exame físico, nesse caso, é super importante para analisar a gravidade, caso o paciente tenha hepatosplenomegalia ou outros sintomas associados à doença. Para o tratamento da plaquetopenia, é fundamental o histórico de medicamentos de uso contínuo, para analisar se há etiologia hemolítica ou aplástica induzidas por drogas citotóxicas. O tratamento da plaquetopenia é fundamental a remoção dos agentes causais da doença. A terapia medicamentosa é eficaz com o uso, sobretudo, do L-trombobag, na dose de 50 a 100 mg ao dia, e a própria eritropoetina recombinante humana, na dose de 300 unidades ao quilo ao dia. A suspensão de anticoagulantes e antiplaquetários é uma outra medida fundamental como estratégia pré-operatória. Desses remédios, o AS, os anti-inflamatórios não esteroidais, anticoagulantes, inibidores da agregação plaquetária, os antibióticos beta-lactâmicos, como as penicilinas e a ticarcila, os beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, bloqueadores H2, furosemida, diuréticos tiazídicos, metildopas, quinidinas, anticonvulsionantes, outros mielossupressores e suplementos dietéticos ou fitoterápicos são todos os medicamentos que devem ser revistos e reduzidos ou mesmo suspensos antes de uma cirurgia. Na avaliação laboratorial, é necessário realizar um hemograma completo, reticulócitos, ferritina, vitamina B12 e folato, coagulograma completo, testes de função e agregação plaquetária, concentrações de fibrinogênio, testes de funções hepáticas, renais e tireoidianas. É importante realizar somente os testes essenciais e os quais o resultado mudará a conduta, para minimizar as flebotomias diagnósticas. Se essa investigação laboratorial pré-operatória vier alterada, é recomendado adiar a cirurgia até que as anormalidades tenham sido corrigidas, ou após realizar um estudo preliminar mais detalhado. Prioriza-se sempre a alimentação enteral precoce, conforme a tolerância do paciente. Mas em caso em que o paciente não tolera essa alimentação enteral, podemos realizar nutrição intravenosa. Além disso, é recomendado utilizar suplementação proteica para contribuir com a eritropoiese. Para otimizar a entrega de O2 e aumentar a tolerância à anemia, podemos ventilar o paciente com uma fração expiratória de oxigênio mais alta, chegando a 100%. Na anemia grave, a hipoxemia tem maiores riscos quando comparada à toxicidade do oxigênio, por isso se recomenda o uso desse FO2 supranormal. Quando a resposta é insuficiente,
mesmo após o uso de drogas vasoativas e inotrópicas, sugere-se a ventilação mecânica não invasiva, como o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, ou o BiPAP, que é a pressão positiva intermitente, ou até sedar o paciente e utilizar uma ventilação mecânica invasiva. Existem também outras estratégias, como a terapia hiperbárica para aumentar a tensão arterial ou a PaO2. Para minimizar a utilização de oxigênio, podemos administrar a menor dose efetiva analgésica e sedativa com o objetivo de reduzir a taxa metabólica e prevenir calafrios, agitação e ansiedade. Podemos considerar também usar bloqueadores neuromusculares. Devemos buscar manter a normotermia, controlando a temperatura do paciente e resfriando os febris e aquecendo ativamente os hipotérmicos, pois os pacientes com anemia grave se beneficiariam do resfriamento pela redução do metabolismo basal. E tem um subgrupo de pacientes que, com resfriamento, é um fator protetor cerebral, diminuindo o consumo de oxigênio tecidual. É importante manter o paciente coberto o máximo de tempo possível e podemos considerar monitorar internamente a temperatura do paciente. Agora, falando um pouco sobre a religião Testemunhas de Jeová, eles relatam que a alma do ser está no sangue e por isso não pode ser passada para outra pessoa. Caso eles aceitem, sofreriam danos morais e religiosos incalculáveis. Eles não recebem nenhum tipo de hemocomponentes, seja hemácia, plaquetas, plasma ou leucócitos, mesmo que seja uma doação autóloga ou previamente armazenada. É importante falar que qualquer paciente pode recusar a transfusão, independente de sua religião, e o médico tem que respeitar sua autonomia. Existem várias alternativas possíveis para ajudá-los que substituiriam a transfusão, como a eritropoetina humana recombinante, ácido aminocapróico, interleucina 11 recombinante, ácido tranexâmico, expansores de volume, coloides ou cristalóides, adesivos teciduais e instrumentos hemostáticos, como o eletrocatério e o laser ou coagulador com raio de argônio. E quando o paciente se encontra em risco de vida, o que fazer? Se a transfusão for a última chance de salvar o paciente e for um risco iminente, devemos fazer todas as medidas para salvá-lo, incluindo a transfusão. E lembrar que o médico e a sua equipe podem recusar o procedimento se não se sentirem ou capazes de realizá-lo. Vimos nessa apresentação que os objetivos da hemotransfusão são recuperar a oxigenação adequada e repor a massa eritrocitária, avaliando os riscos e benefícios para evitar transfusões desnecessárias para pacientes anêmicos. Existem vários tipos diferentes de transfusão. Pode ser de hemácias, de plaquetas e plasma fresco. Elas podem ser homólogas, quando vêm de outra pessoa, ou autólogas, quando usa o próprio sangue do paciente. Pode ser por uma coleta pré-operatória, hemodiluição intraoperatória ou até o cell saver. Os riscos são expor o paciente a possíveis doenças transmissíveis, sensibilização a haloantígenos e as reações transfusionais, que acabam aumentando o custo do tratamento. Temos muitas estratégias para otimizar a massa eritrocitária e melhorar a tolerância à anemia. Podemos suspender os anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, tratar a plaquetopenia e a anemia, otimizar linhas arteriais e agentes hemostáticos farmacológicos. Inúmeras são as vantagens, dentre elas a menor taxa de complicações e mortalidades das transfusões. Porém, ainda são técnicas muito caras e pouco disponíveis que se concentram nos principais centros. É importante ter o conhecimento técnico para saber quando usá-las, avaliar os riscos e benefícios e individualizar o tratamento para cada paciente. Agora, falaremos um pouco sobre um relato de caso clínica associado a uma reação transfusional aguda. A paciente é de sexo feminino, tem 36 anos e foi submetida a mastectomia com reconstrução microcirúrgica de mama sob anestesia geral. Logo após o término da transfusão de concentrado de hemácias, na sala de recuperação pós-anestésica, ela evoluiu com insuficiência respiratória, não necessitando da reintubação traqueal. Foi realizado tratamento de suporte em unidade de terapia intensiva após serem descartadas do operatório, sem sequelas. Recebendo alta hospitalar no 4º dia de pós-operatório. Na história e no exame físico, a paciente, de sexo feminino, ela tem um plano de mastectomia com reconstrução microcirúrgica de mama já delimitado. Durante a avaliação pré-anestésica, foi realizado no dia anterior à operação
o paciente relatou ter sido submetido a 2 intervenções em mama para retirada de nódulos, sob anestesia geral sem intercorrências anteriores. Ela está em uso de clonazepam há 2 meses, negava o uso de outras medicações, de fumo ou de álcool, assim como outras doenças sistêmicas. No seu exame físico, apresenta-se sem nenhuma anormalidade. Os exames complementares mostram que tem uma hemoglobina normal, relativamente normal, e um hematócrito normal também, com os demais resultados totalmente normais. O eletrocardiograma revelou uma perturbação da condução do ramo direito, e a radiografia do tórax foi normal. Com a intervenção cirúrgica, tinha perspectiva de longa duração, havia possibilidade de sangramento significativo e a contagem de glóbulos vermelhos estava no limite inferior da normalidade. Solicitou-se então a reserva de 2 unidades concentradas de hemácia. Então, esse caso clínico mostra tudo isso que a gente está falando, todos os procedimentos de reduzir as estratégias para não ter reações transfusionais agudas ou crônicas. Porque, como que a gente aprendeu aqui, a transfusão de hemoconcentrados assim, não é totalmente super agradável ou totalmente benéfico para o paciente. Na evolução do paciente, percebemos que o procedimento proposto foi realizado sem nenhuma intercorrência. Na sala de recuperação pós-anestésica, ela estava com a pressão normal, um pulso também normal, frequência cardíaca e respiratória normal. Semelhante aos dados pré-operatórios, a saturação normal também, 99%, com O2 suplementar ainda na máscara facial, provavelmente um CPAP ou BIPAP. Cerca de 20 minutos após a admissão na recuperação pós-anestésica, os resultados dos exames revelaram uma hemoglobina de 8 mg e um hematócrito de 24%, valores baixos já, apresentando um quadro anêmico. Apesar da paciente apresentar contabilidade hemodinâmica e não ter queixas, optou-se por transfundir uma unidade de CH, por exibir sangramento ativo pelo dreno para evitar transfusão do quadro, certo? Continuando a evolução, temos que logo após o término da transfusão, a paciente evoluiu com dispneia, com taquipneia sendo em 30 RPM e diminuição progressiva da saturação, chegando a 82%, com O2 ainda na máscara a 6 litros por minuto. A ausculta pulmonar revelou estertores bolhosos e crepitantes raros, bilateralmente, mais proeminente em bases. Foi solicitada uma radiografia de tórax que demonstrou um infiltrado intersticial e uma opacidade alveolar difusa e confluente em 2/3 inferiores do pulmão. Então a gente percebe aqui nesse quadro todo um derrame intersticial, conseguem ver? Uma opacidade difusa alveolar bilateral, sem nenhum achado patognomônico específico. Então, pessoal, vimos ali que é uma reação transfusional imediata, certo? Conseguimos perceber pela história, pelo exame clínico, que aconteceu rapidamente após o processo de transfusão de hemocomponentes. O que é a trale, resumindo então? A trale é uma condição rara, porém ela representa uma das mais principais causas de óbito relacionada à transfusão. Fisiopatologicamente, os anticorpos do plasma do doador, eles reagem contra os neutófilos aderidos ao pulmão do receptor, cursando com liberação de citocinas e produtos inflamatórios, levando ao aumento da permeabilidade vascular. Esse aumento da permeabilidade vascular cria-se, então, um choque distributivo. Os sinais e sintomas sempre cursam com dispneia, hipoxemia, febre. Em casos mais graves, pode ainda evoluir para uma hipoxemia muito grave com síndrome da angústia respiratória aguda, no raio-x evidenciando infiltrados difusos, como aconteceu nesse próprio caso. No tratamento, a gente não tem um tratamento específico para a condição e tem que se manter uma conduta de suporte ventilatório e hemodinâmico, já explicado anteriormente. A melhora, quando presente, ocorre em mais ou menos em 48 a 96 horas. Como eu já disse, esse mecanismo fisiopatológico não é totalmente elucidado e postula-se que esteja associado à infusão dos anticorpos contra os antígenos leucocitários, sendo eles da classe 1 ou classe 2 ou mesmo haloantígenos específicos de neutrófilos, e os mediadores biologicamente ativos, como os pirogênicos, presentes em componentes celulares estocados. O que a gente conclui-se com esse relato de caso? Conclui-se que é de extrema importância ressaltar uma criteriosa transfusão sanguínea, como a gente está falando nesse trabalho inteiro, pois apesar da transmissão da doença ser rara, da trale ser rara, ela realmente é uma das principais causas de óbito relacionada à transfusão. E ela é muito subestimada porque ela é muito... São várias hipóteses diagnósticas até chegar num diagnóstico de trale. Pode ser uma reação transfusional aguda hemolítica, uma sepse bacteriana.
tudo é pensado antes de se chegar na tralha, mesmo ela sendo uma das principais causas de maior mortalidade relacionada à transfusão sanguínea.